Sou mestre Alcides de Lima, presidente do Fórum para as Culturas Populares Tradicionais. Eu gostaria de saber qual um projeto orgânico que dialogue com as culturas populares e tradicionais, mas um projeto de política pública onde satisfaz os interesses dessa defasagem, onde tem nossas culturas material e imaterial. O que nós temos de orgânico funcionando, atendendo essa demanda e essa necessidade. Obrigado. Oi, tudo bem, mestre Alcides? Quanto tempo? Muito bom poder conversar com o senhor de novo. Bom, políticas orgânicas para as culturas populares e tradicionais, né? Efetivas, em andamento. Bom, não é novidade para ninguém que é da área da cultura que a gente está vivendo um momento especialmente complicado, né? Então é um contexto de profundo desmonte e de descontinuação de ações que vinham acontecendo e enfim, do diálogo também com os fazedores de cultura, com a sociedade civil que atua na área da cultura, né? Então é um pouco complicado poder falar no presente, mas se me permitir pensar um pouco em termos de ações que já tem algum tempinho e que em alguma medida ainda continuam acontecendo, eu diria que no universo, na esfera federal, né, a política, o melhor exemplo que a gente já teve de uma política orgânica para as culturas populares tradicionais em particular é o programa Cultura Viva e os seus pontos de cultura, né? E eu destaquei aqui 4 elementos, eles se relacionam bastante uns com os outros, né? De por que eu acho que foi um programa assim, especialmente significativo. Primeiro, pela noção de cultura comunitária, né? Então, o foco do Cultura Viva, ao tomar como objeto, né, de ação essa categoria de cultura comunitária, abriu o então Ministério da Cultura, as políticas federais na área de cultura, para as culturas populares e tradicionais, né? Então, isso, apesar do Cultura Viva não ter sido um programa exclusivamente pensado para as culturas populares e tradicionais, e ele obviamente beneficiou uma série de outras manifestações culturais e artísticas brasileiras também. Mas, de fato, a ideia de cultura comunitária representou uma grande abertura para as populações, para os grupos, comunidades e coletivos das culturas populares brasileiras, né? O segundo aspecto que eu acho interessante e que, até onde eu entendo, foi uma coisa bastante pioneira do Cultura Viva, é que se tratava de investir em ações que já existiam, que já estavam em andamento e que eram executadas pela sociedade civil, né? Então não se tratava do Estado construir um aparelho cultural, tipo um teatro, um cinema, não se tratava dele propor uma ação nova que ainda iria ter que se ver se ela fazia sentido ou não de acontecer em determinada localidade, em determinada comunidade, né? A ideia era mapear ações que já estavam acontecendo, que tinham um impacto positivo nas suas localidades e colocar ali um pouco de dinheiro, um pouco de recursos humanos, né? Um pouco de apoio. O terceiro elemento, bem vinculado a esse segundo, era então quem executava essas ações, né? Então estamos falando da sociedade civil, mas não é qualquer sociedade civil, né? Não estamos falando, por exemplo, de uma terceirização simplesmente para uma empresa que vai então executar a política desenhada pelo Estado. Não, estamos falando particularmente de fazedores de cultura. E mais do que isso, de fazedores de cultura que já possuíam vínculos prévios com suas comunidades, né? Então, é a ideia do doenho antropológico, né? Que o querido Gil, nosso ex-ministro, enfim, nomeou, trouxe aí para nos inspirar um pouco essa imagem, né? Então, eu vejo muito o programa Cultura Viva dessa maneira mesmo, esse doenho antropológico, né?
que ia lá tentar liberar essa energia que já existia em pontos centrais da sociedade brasileira, né? E bom, o quarto elemento, que eu acho que tem que ser mencionado, é que se tratou de um programa que, além de ser muito original em termos da concepção dessas noções que eu estou falando, né, que estavam por trás, que promove essa abertura para todo um campo novo de atuação cultural, ele também teve uma grande capilaridade, né? Então, dados de 2015, que eram os últimos que eu tinha verificado, assim, que eu consegui entender exatamente o que eles significavam, porque vai mudando como é que se produzem os dados, né? Esses dados de 2015 do MINC apontavam que mais de 4.500 pontos já haviam sido fomentados e que eles estariam localizados em mais de 1.000 municípios. Né? O Brasil tem pouco mais de 5.000 municípios, então, assim, é uma capilaridade significativa, né? Claro que houve muitos limites e falhas e o senhor e outros ponteiros com certeza conhecem melhor do que ninguém os limites das falhas desse programa, mas ainda assim eu acredito que se trata de uma experiência muito rica, né? Então, uma primeira experiência de tamanha envergadura, de tamanha abrangência, né? E lançando mão de uma concepção também original, que é essa de pensar a cultura comunitária e de investir no que as pessoas já estavam fazendo, né? E aí, assim, um pouco para fechar essa ideia, porque, assim, uma política, um programa específico que seja orgânico, que tenha dado conta, né, essa pergunta. Eu acho que o Cultura Viva pode ser apontado como um exemplo, mas eu também acho importante a gente pensar que se ele alcançou o que ele alcançou, era também em função de uma sinergia que ele conseguiu tanto favorecer como aproveitar, né, com outras políticas e outras ações que estavam acontecendo no mesmo momento, né? Então, o momento em que o Cultura Viva foi criado, se desenvolveu, a gente sabe que ele tem toda uma história, ele tem momentos. Eu não sou uma especialista no programa Cultura Viva, vocês com certeza podem nos contar muito melhor sobre essa história, né? E as diferentes etapas do programa. Mas, em todo caso, essa história ela aconteceu num contexto muito específico, em que havia um grande investimento em uma série de políticas participativas, né? Em diversas políticas culturais, educacionais e sociais mais abrangentes. Então, por exemplo, eu investigando patrimônio, eu consigo ver uma sobreposição de ações que eram da área do patrimônio com essas ações do Cultura Viva, né? Só para citar um exemplo que eu acho que é muito próximo de várias pessoas da rede. Então, essa sinergia, ela foi muito importante. Então, eu acho que isso também é interessante da gente pensar isso, né? Que a gente demanda políticas que tenham desenhos e concepções adequadas para dar conta dos nossos objetivos, neste caso específico que estamos conversando aqui, a promoção, né, de culturas populares e tradicionais, mas também ter essa atenção, né, de que a política isolada, dependendo do contexto, ela não vai funcionar, né? Porque, na verdade, a gente está falando de processos muito amplos e que tocam em tantos aspectos, né, da sociedade. Então, eu acredito que o mesmo programa Cultura Viva, num contexto distinto, não teria acontecido da mesma forma. Acho que é isso. Obrigada.